Olá, eu sou o Marcelo e hoje eu estou aqui para te ensinar a usar uma nova ferramenta do nosso sistema VHSIS. Isso mesmo, eu estou falando do MDFE, o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Vamos lá? A primeira coisa que você vai precisar fazer para emitir o seu manifesto de documentos eletrônicos é você configurar. Então nós vamos aqui em Configurações, Parâmetro do Sistema. Aqui no menu do lado esquerdo nós vamos descer em Transportes. E aqui em Gerais do MDFE, você tem a possibilidade de marcar sim ou não para anexar o arquivo XML do MDFE, na ocasião do envio para o cliente. E aqui você vai colocar então o número de série do MDFE, que provavelmente vai ser o número 1. E aqui você vai colocar o número do próximo MDFE a ser emitido. Se você nunca emitiu MDFE eletrônico, então provavelmente vai ser o número 1. Caso você tenha dúvida do próximo número sequencial, sugiro você conversar com o seu contador a respeito. Após você colocar então o número da série e o número do próximo número sequencial, você vai clicar no botão Salvar Configurações. Pronto, o seu manifesto eletrônico já está previamente configurado. Agora, para nós emitirmos o nosso MDFE, acessarmos aqui, nós vamos em Transportes, Manifesto de Transporte. Então aqui vai abrir então a tela Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais. Vamos elaborar o nosso primeiro MDFE? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no botão Adicionar MDFE. E aqui nós vamos informar, então, as informações gerais. A primeira coisa que ele está perguntando é o tipo de transportador, tá? Onde ETC vai ser Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas, o TAC vai ser Transportador Autônoma de Cargas e o CTC vai ser Cooperativa de Transporte de Cargas. Então você tem que optar por um deles aqui. A data e hora de emissão, o sistema sempre vai carregar a data e a hora de emissão da ocasião em que você estiver elaborando o seu MDFE. Aqui nós vamos informar então a unidade do carregamento e a unidade do descarregamento. Como o CTE que eu vou vincular nesse MDFE tem início da sua prestação lá no estado de São Paulo, então eu vou colocar aqui o carregamento vai ser no estado de São Paulo. E o destino, então, da prestação de serviço vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, unidade do descarregamento, eu vou informar, então, que é Rio Grande do Sul. Aqui no campo Observações, eu posso colocar qualquer observação que eu julgue pertinente aí, então, a emissão desse MDFE. Agora nós vamos aqui para as informações de carregamento. Então, aqui ele está pedindo o nome do município de carregamento. Como eu já havia informado anteriormente, a prestação de serviço vai iniciar lá no estado de São Paulo. Então, eu vou informar aqui que o município vai ser São Paulo, capital. Quando eu digito aqui os dados do município, observe que ele já abre a grid aqui sugerindo o nome dos municípios que existem no Brasil. Então, eu vou escolher aqui São Paulo, capital. Existe sim a possibilidade de eu informar mais de um município de carregamento, se for o caso, clicando aqui adicionar outro município de carregamento. Se não for o caso, basta você clicar aqui na lixeirinha do lado direito para remover o município. Agora nós vamos aqui para as informações de percurso. Mas atenção, não é necessário repetir as unidades federadas de carregamento e descarregamento. Nós já fizemos isso aqui, ó. Já informamos aqui a unidade de carregamento e aqui a de descarregamento, ó, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então eu só preciso informar aqui quais são os estados que vão passar pelo percurso. Então, pela lógica, se o carregamento iniciou lá no estado de São Paulo e o meu destino vai ser lá no Rio Grande do Sul, então, obrigatoriamente, eu vou ter que passar primeiro pelo estado do Paraná. Então, eu vou colocar aqui Paraná. Depois do estado do Paraná, obrigatoriamente, eu vou ter que passar pelo estado de Santa Catarina, já que o meu destino final é o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou colocar aqui Rio Grande do Sul. Então, aqui você sempre vai ter que informar todos os estados que pertencem ao percurso, né, do itinerário ali, do processo da entrega que está sendo feita.
Lembrando que é obrigatório você seguir essa lógica ali, né? É uma exigência da Receita, do Fisco, que tenha a lógica, o percurso, né? Por exemplo, aqui eu não poderia colocar aqui Paraná, desculpa, aqui não é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina. Vamos corrigir. Aqui é Santa Catarina, né? Então, ó, eu iniciei lá, então, em São Paulo, né? E o destino final Rio Grande do Sul tem obrigatoriamente passar para o Paraná e Santa Catarina. Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, Bahia, não faria sentido nenhum. E daí a minha MDF não seria gerada. Eu posso adicionar quantas unidades de percurso forem necessárias, porém aqui já finalizou. Agora nós vamos para as informações de descarregamento. Tipo de emitente. Nós temos duas opções aqui no sistema. A primeira delas é quando o emitente for prestador de serviço de transporte. A segunda delas é quando for o transportador da carga própria. Quando é que a gente usa uma ou outra? Quando for uma transportadora, ou seja, quem está emitindo o MDF for a própria transportadora, então você vai colocar aqui, prestador de serviço de transporte. Daí, nesse caso, você só vai conseguir vincular CTS, ou seja, conhecimentos de transporte eletrônico. Agora, quando a sua própria empresa vai fazer a entrega do produto ao destinatário, ela tem frota própria, ela tem um carro que ela consegue entregar o produto ao seu destinatário, ou seja, ela não contratou nenhuma transportadora terceirizada para fazer esse serviço, daí ela vai vir aqui e vai colocar que é o transportador de carga própria, só que daí, neste caso, ela não vai poder vincular CTE e sim apenas nota fiscal eletrônica. Então, tem essa diferença. Aqui no meu exemplo, eu vou vincular um CTE, portanto, eu vou colocar prestador de serviço de transporte, e daí eu vou conseguir vincular apenas CTS. A segunda informação que ele está pedindo aqui é o nome do município de descarregamento. Então, eu vou descarregar lá no estado do Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre. Ó, eu coloco aqui, já vai aparecendo na grid aqui sugestões. Então, como é no Rio Grande do Sul, eu vou optar por essa aqui. Aqui do lado direito, eu tenho, então, um sinal de adição para eu adicionar a chave do CTS. Eu posso adicionar quantas chaves forem necessárias, ó, clicando aqui em adicionar outra chave de acesso. Caso só tenha uma, eu venho aqui e removo a linha. Então, eu vou formar aqui um CTE, tá? Então, eu vou informar aqui uma chave de um CTE que eu estou vinculando nesse MDFE. Ok? E daí eu vou clicar aqui no botão salvar. Totalizadores. Antes de totalizadores, existe a possibilidade de você informar outro município de descarregamento se for o caso, tá? Se não for, basta você clicar aqui na lixeirinha para remover a linha. Então, aqui no totalizadores, então, como eu vinculei apenas um CTL, apareceu aqui o número 1. Os totalizadores, eles são preenchidos automaticamente pelo sistema, tá? Então, aqui eu poderia, como é uma transportadora, eu só poderia vincular CTE mesmo. Se eu tivesse 2 ou 3, apareceria aqui o número de CTEs vinculados. Se fosse nota fiscal, apareceria aqui o número de notas fiscais vinculadas a esse MDFE. Valor total da carga é o valor total da carga de todos os CTEs que foram vinculados ou das notas fiscais. Então eu vou pôr aqui um valor de R$1.000 no meu exemplo. Peso bruto total da carga também é o peso bruto total de todas as notas fiscais ou de todos os CTEs vinculados, tá? Eu vou pôr aqui 100 quilos. Marcelo, como é que você sabe que é quilo? Porque aqui em unidade do lado direito eu vou informar se é quilo ou tonelada. No caso, eu deixei aqui quilo. Informações do modal rodoviário. Aqui ele está pedindo para você preencher o RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Carga. Todas as transportadoras, tá? Homologadas oficialmente na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestres, possuem esse código, o RNTRC. Só você verificar com a transportadora. Ele é um número composto por 8 dígitos. Então, vamos preencher aqui o RNTRC. Código de agendamento de porto. Aqui você só vai ter esse código caso ali no itinerário, né, do processo, né, no percurso, passe por algum porto aí do Brasil. E daí você vai informar aí que o código de agendamento de porto. Como no meu exemplo aqui não vai ter, então eu vou deixar em branco. Tipo de carroceria. Aqui então eu vou informar, né, se é não aplicável, aberta, fechada, baú, graneleira, porta-container ou cider.
Aqui, então, eu vou colocar no meu exemplo fechada baú. Aqui o tipo de rodada, você vai formar truque ou truck, se você preferir, toco, cavalo mecânico, van, utilitário ou outros. Vou deixar truck mesmo. Placa do veículo, você vai colocar aqui, então, a placa do veículo do veículo que vai fazer o transporte. Aqui a unidade federada do veículo, vou colocar que esse veículo é do estado do Paraná. A tara, que é a diferença do peso do veículo com as mercadorias, vou colocar aqui diferença de 10 toneladas. Aqui embaixo, o veículo não pertence à empresa emitente do MDFE. Então, todas as vezes que quem estiver emitindo o MDFE, o veículo não pertencer a essa empresa, você vai marcar esse checkbox. Daí, atenção, vai preencher os dados aqui, então, do veículo, como a razão social, o CPF, se for pessoa física, o proprietário do veículo, ou CNPJ, a inscrição estadual, se houver. Se não houver, você marca o checkbox isento, ele já vai preencher aqui automaticamente. Vai preencher aqui também com o RNTRC, Unidade Federada do Veículo, clicando aqui na grid, já apresenta todos os estados do Brasil. E aqui o tipo de proprietário, você vai informar se é TAC agregado, TAC independente ou 2 outros. Mas atenção, mais uma vez, só deve ser preenchidos os dados aqui se o veículo não pertencer à empresa emitente do MDFE. Aqui como vai ser, então eu vou desmarcar e daí ele não pede mais essas informações. Aqui eu vou colocar então o nome do condutor, vou colocar eu aqui como condutor. Aqui ele está pedindo então o CPF do condutor, eu vou informar aqui então o CPF. Existe a possibilidade de você adicionar mais de um condutor, se for o caso. Então, vou clicar aqui, adicionar outro condutor, e você consegue pôr mais um condutor e o CPF dele. Se não tiver, basta você clicar na lixeira do lado direito para remover a linha. Reboque, se porventura, ali o caminhão tiver um reboque, então você tem a possibilidade de informar a placa do reboque, o tipo de carroceria, unidade federada, a capacidade, tara. E aqui você vai informar, então, se você é proprietário ou não. Se você informar que você não é proprietário do reboque, automaticamente ele vai abrir aqui a janela para você informar os dados do proprietário do reboque, como a razão social, o nome, o CPF, se for pessoa física, CNPJ, se jurídica, a inscrição estadual, caso contrário, marque o checkbox isento, o RNTRC, a unidade federada, que pertence ao reboque, e aqui o tipo de proprietário, se é TAC 0, TAC agregado, 1, TAC independente ou outros. Aqui, o Código Identificador de Operação de Transporte, o CIOT. O CIOT funciona como uma nota fiscal desenvolvida para serviços de fretagem e entrega, ou seja, serve para regulamentar o pagamento realizado por esses serviços. Quem que gera o CIOT? É uma administradora de meios de pagamento eletrônicos de frete, Então, você vai preencher aqui, então, o código do CIOT, o CPF, ou CNPJ, de quem gerou o CIOT, eu vou pôr aqui um CPF. Existe a possibilidade de se informar mais de um CIOT, se for o caso. Caso contrário, clique aqui na lixeirinha para remover a linha. Quando você não preencher o código do CIOT, daí obrigatoriamente você vai ter que preencher os dados do contratante, daí informando aqui o CPF ou o CNPJ. Também existe a possibilidade de você informar mais de um contratante. Caso contrário, basta clicar aqui na lixeirinha do lado direito. Vale pedágio. Então aqui você vai informar o vale pedágio, lembrando que está previsto aqui na nossa legislação que é obrigatório o vale pedágio. Então aqui você vai informar o CNPJ do fornecedor do vale. Então vamos colocar aqui um CNPJ do fornecedor do vale. Vou repetir aqui o CPF, o responsável pelo pagamento, novamente. Aqui ele não está exigindo máscara, então deixa eu colocar aqui ele sem máscara. Aqui o número do comprovante do vale pedágio. E aqui um valor, vou colocar aqui um valor de R$100.
Eu tenho a possibilidade de adicionar mais de um vale pedágio, se for o caso. Se não tiver, basta clicar na listeirinha para remover a linha. E finalmente as informações do seguro, que também são obrigatórias perante a nossa legislação. Vamos lá, responsável. Pode ser o emitente do MDFE ou pode ser o responsável pela contratação do serviço de transporte, o contratante. Então eu vou colocar aqui contratante, vamos também colocar um CPF. Ou podia ser aqui um CNPJ, aqui melhor o CNPJ, né? Aqui é uma seguradora. Aqui é sem máscara. Então quando acontece isso é porque ele está pedindo sem máscara. Então vou colocar aqui o CNPJ sem a máscara. A máscara que eu estou falando é aqueles pontos, barrinha. Aqui, MM Limitado, o nome da minha seguradora. Aqui o CNPJ da seguradora. Aqui ele pede com máscara, então eu vou colocar com máscara. Pronto, o número da pólice e o número da averbação. Eu tenho a possibilidade de informar mais de um seguro? Tenho, clicando aqui em adicionar outro seguro, caso tenha. Não tem, basta clicar aqui na listeirinha do lado direito. Salvar e salvar e emitir são as duas opções que eu tenho a partir de agora. Para otimizar o nosso processo, vamos em salvar e emitir. Aqui, ó, dados do MDF, ficou tudo verdinho, ó, preenchido corretamente. É muito importante que fique tudo verde. Se tiver algum campo que você esqueceu, algum campo obrigatório, algum campo que você preencheu de forma errada, vai aparecer aqui uma telinha em vermelho informando o que você errou. Aí você precisa voltar lá e corrigir essas informações. Como aqui ficou tudo verde, significa que está tudo ok, então vamos emitir o nosso MDFE. Manifesto de documentos fiscais eletrônico emitido com sucesso. Perfeito, ó, DANF enviada com sucesso. Vamos clicar aqui no botão imprimir a DANDEF, o nome, né, DANDEF. Ele vai gerar ele aqui em PDF, aqui embaixo. Tá aqui a nossa DANDEF, tá, o documento auxiliar de manifesto eletrônico de documentos fiscais. Aqui eu posso baixar, imprimir. Eu tenho algumas opções a partir de agora. Tá aqui ele, ó, cadastrado, número 150, foi o que a gente acabou de elaborar. Temos algumas ações, vamos a elas. Abrir opções. Temos as opções de baixar a DANDEF, baixar o arquivo XML da DANDEF. Eu posso encerrar. Quando eu encerro, quando terminou o percurso, você deve encerrar as suas MDFEs. E você também pode cancelar uma MDFE desde que ela não tenha passado o prazo de 24 horas. Muito importante, você não vai conseguir cancelar MDFE depois de 24 horas, tá? Então essas são as opções que nós temos aqui em ações. Quais as outras opções que nós temos? A primeira era abrir as opções. Temos como clonar uma MDFE. A partir dela, ele gera, ó, era 150, nossa, ele gerou uma igualzinha da 151, que eu posso promover as alterações necessárias para gerar uma nova MDFE. Vamos voltar na nossa, na 150, que a gente gerou. Tá aqui. Eu tenho a possibilidade de pré-visualizar uma MDFE, a gente já tinha visto o arquivo, né? Que ele tinha gerado, mas eu posso visualizar ela novamente, caso seja necessário, para baixar ou imprimir. Vou fechar ela aqui. Daí eu tenho a possibilidade de reenviar o MDFE para o e-mail que está previamente cadastrado lá no cadastro do cliente. Posso colocar alguma observação aqui, se eu desejar, e clica no botão reenviar. Eu também posso aqui alterar os status. Lembrando que o status ele é alterado automaticamente. Os status podem ser em aberto, em andamento, atendido ou encerrado. Ele vai alterando o status automaticamente à medida que você vai, né, ocorrendo o processo ali. Que mais ações nós temos? Eu tenho a possibilidade de excluir uma MDFE que eu gerei. Lembrando que eu só consigo excluir MDFE que eu não transmiti ainda, tá? Se eu transmitir, eu não consigo mais excluir. E aqui em mais ações eu tenho a possibilidade de imprimir os relatórios, tá? Relatório do manifesto aqui de documentos fiscais eletrônicos. Daí eu tenho a possibilidade de usar esse filtro aqui por tipo de transportador, por unidade de carregamento, de descarregamento, de encerramento, data de cadastro, de autorização, de emissão, por placa de veículo e situação, né? Em aberto, em andamento, atendido, encerrado ou cancelado. E clico aqui no botão pesquisar, vai aparecer aqui embaixo todas as MDFs geradas. Daí eu consigo exportar, imprimir, várias possibilidades aqui
de relatório. Ok? Neste momento, então, eu estou encerrando a nossa apresentação do MDFE. Espero que você tenha apreciado mais essa aula e até uma próxima.